As mulheres desempenharam um papel fundamental ao longo da história do cinema, mas até hoje lutam por espaços nos bastidores dos sets cinematográficos. Olá, eu sou Karina Alcântara, sou graduanda em Artes Visuais na Universidade Cruzeiro do Sul. Nessa aula, vamos percorrer a trajetória da mulher nos bastidores do audiovisual e refletir sobre a importância de incluí-las nesse mercado de trabalho predominantemente masculino. A indústria do cinema possui um dos piores exemplos de desigualdade de gênero. Em 2016, a Agência Nacional de Cinema, Ancine, fez uma pesquisa sobre diversidade de gênero e raça nas obras brasileiras daquele ano. Segundo o relatório, apenas 12,4% de mulheres assinam os roteiros ficcionais, 25% são responsáveis pelos documentários e 0% pelas animações brasileiras. 7,7% ocupam as funções de direção de fotografia e 5,6% ocupam cargos de direção de arte. Podemos ver no gráfico a enorme diferença entre a participação feminina e a participação masculina no set de gravação. De 2016 até 2020, os números não são tão diferentes assim, e não é assim só no Brasil. Mas será que sempre foi assim? A cineasta Ellie Ecker estava fazendo uma série sobre mulheres em posições de autoridade no set de gravação. Foi quando ela achou uma caixa nos arquivos de Hollywood contendo uma série de fotografias com mulheres sem identificação ocupando cargos importantes nos bastidores. E ela ficou se perguntando quem eram essas mulheres e por que não se falavam delas. Ela se perguntou também se haviam mais mulheres cineastas antes de 1920 do que nos dias atuais. Uma dessas mulheres era Alice Guy Blaché. Alice Guy Blaché não está nos livros, mas é a mãe do cinema narrativo. Em 1984, esteve presente numa exibição pública dos irmãos Lumière e isso inspirou a começar a construir um cinema narrativo. Ela foi a pioneira do cinema. O seu primeiro filme foi A Fada do Repolho e foi lançado no ano de 1896. Na mesma época de Alice, tinham várias outras mulheres trabalhando no cinema. O cinema não era esse grande mercado que a gente conhece hoje em dia. Era mais um projeto experimental, então apenas mulheres e judeus que trabalhavam, que não conseguiam empregos em outras profissões. Os bastidores eram compostos de mulheres roteiristas, diretoras, cortadoras, que eram editoras nessa época. Antes de 1925, tivemos muitas mulheres de sucesso trabalhando em filmes, mas com a chegada da crise econômica e com a popularidade do cinema através do cinema falado, a indústria do cinema começou a faturar muito alto e as mulheres foram deixadas de lado e perderam seu espaço para homens que nunca tinham trabalhado com cinema. Aqui no Brasil, os primeiros nomes só começaram a surgir depois de 1920 e foi uma mulher, a Gilda de Abreu, que dirigiu o primeiro grande sucesso brasileiro no cinema. A primeira mulher negra a dirigir um filme aqui no país foi Adélia Sampaio e isso aconteceu no ano de 1984. Até hoje tivemos muitos nomes importantes no cinema brasileiro de mulheres que fizeram acontecer. Uma delas é a Ana Mulaete, que recentemente estreou com o premiadíssimo filme Que Horas Ela Volta. Nesse filme podemos perceber tanto no roteiro, tanto na direção, quanto no resultado final, a influência que uma direção feminina traz para os personagens e para a construção da história. O filme ele é focado nas personagens femininas, os personagens masculinos ficam em segundo plano. A Ana faz o que ela chama de demofilme. Com uma câmera na mão, faz todas as filmagens, monta. Depois da sonorização e dos efeitos aplicados, ela chama toda a produção para assistir, para eles entenderem como que ela quer transmitir aquele filme. Ou seja, mesmo que o filme seja produzido por toda a equipe, é uma mulher contando uma história de mulheres. Devido a esse roteiro construído com base em personagens femininas fortes, o filme Que Horas Ela Volta recebeu o selo de Bechdel. Para receber o selo de Bechdel, o roteiro deve passar por um teste de Bechdel, que são apenas 3 perguntas. O filme tem 2 ou mais personagens femininas? Elas conversam entre si? A terceira, o assunto é algo que não seja romance ou envolva homens? São 3 perguntas básicas e mesmo assim muitos filmes não passam no teste. Outra brasileira que tem se destacado nos últimos tempos é a Petra Costa. Inclusive, esse ano foi indicada ao Oscar como melhor documentário, mas não chegou a levar o prêmio. O filme Helena foi lançado em 2012. Toda a equipe envolvida na produção desse longa foi de mulheres, desde roteiro, direção, edição, entre outras. Isso fez total diferença em como o filme foi produzido e em como ele foi transmitido. Havia um conjunto de mulheres contando a história de outras mulheres.
Como vimos ao longo da aula, as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço, mas ainda de uma forma muito lenta. É preciso que haja mais incentivo e mais oportunidade. Essas foram as principais referências que estiveram presentes durante a aula. Eu indico assistirem o documentário A Mulher Criou Hollywood, para entender melhor sobre esse processo das mulheres no início da história do cinema. Para finalizar, deixo aqui 2 frases retiradas desse documentário para a gente refletir sobre esse assunto. Muito obrigada por assistir. How many women are in film schools? How many have samples? And how many are oriented towards student assignments? You'll get diminishing numbers, right? A man can fail upward. Somebody can come in and having made 2 music videos and be given Spider-Man. That doesn't happen to women. It's just a very different world for women who are trying to be directors.